Já tá valendo já? Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Para você ligado no Orla Play Sports, bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando mais um Clutch Time aqui no nosso canal. Você sabe onde a gente fala sobre tudo dos outros esportes, dos esportes mais alternativos, como a NFL, como a NBA. E o primeiro assunto do dia, a MLB, que acabou no último sábado com um dos melhores jogos da história do beisebol. E ó, que não sou eu que tô falando. Muitas pessoas que assistiram beisebol por bem mais tempo que a gente falam que o jogo 7 das séries mundiais, World Series, né? Com a vitória do Los Angeles Dodgers sobre o Toronto Blue Jays por 5-4. A gente vai começar falando sobre esse assunto, mas obviamente eu não vou falar sozinho. Temos de volta, né? meu amigo Luiz Henrique Gomes. Bem, chefe? Tudo bem, tirei uma semaninha de brincadeira, tava resolvendo coisas. Mas estamos aí de volta pra falar sobre os esportes. Que jogo, hein? Cara, assim, eu tava numa festa, assim, tava com o celular ali de lado pra poder ver o jogo e, pô, valeu a pena, principalmente ali depois da sexta, da sétima entrada. Cara, assim, você consegue sentir. É bom quando você consegue assistir um jogo, primeiro sem torcer pra ninguém, né? Como não era um dos meus times envolvidos, eu podia aproveitar ao máximo. E é bom quando você consegue assistir um jogo e sentir um nervosismo nos dois times, o nervosismo de não conseguir a virada, foi o que os Dodgers passaram por praticamente o jogo inteiro, o nervosismo do Blue Jays de tentar fechar o jogo, que eles não conseguiram. E, cara, eu já tava meio que esperando que os Dodgers não conseguiriam mais empatar o jogo, e aí vem o Miguel Rojas, rebatedor número 9 do Los Angeles Dodgers. Pra quem não tá entendendo, como a ordem dos rebatedores no beisebol é como se fosse a ordem da disputa de pênaltis, né? Antigamente você escolhia os batedores, você tinha aquela lista. Hoje não tem lista, não tem que falar nada. Mas no beisebol você tem a lista de rebatedores, você escolhe. O primeiro, o segundo, o terceiro, até o último, que é o número 9. Então, teoricamente, indo pela lista, os Dodgers conseguiram o home run do empate com o pior dos rebatedores, que era o Miguel Rojas, faltando 2 eliminações para o Blue Jays conseguir garantir o título. Os Dodgers conseguiram empatar. Ainda na última entrada ali, na parte baixa da última entrada, o Toronto Blue Jays teve a chance de virar. Tem aquela eliminação, o Miguel Rojas de novo lançando para o home plate. E por isso aqui o jogador do Toronto Blue Jays não consegue pontuar antes de ser eliminado. E ainda tem aquela última eliminação, que é a rebatida longa, que o Andy Parris consegue ir lá até o final, tromba com o companheiro de time e consegue salvar a bolinha, salvar a corrida, salvar as séries mundiais. E aí na 11ª entrada, o Will Smith, que não é a lenda, mas que teve seu momento, conseguiu o home run que deu números finais 5-4. Eu já falei demais, Luiz, sua vez. Cara, essa arte, para quem nos está assistindo por vídeo, eu fiz ela, e é isso, né? O Império Contra-Ataca. Assim, primeiramente foi uma série cheia de viradas, né? Então, tanto nos jogos individuais, quanto na série como um todo. E, cara, sobre a questão dos rebatedores, são assim mesmo, são 9. E por que são 9 e na teoria, listado o primeiro ser o melhor? Porque na teoria, numa possível série extra, quem abre geralmente, tipo, se todos forem eliminados em sequência, é o primeiro que bate. Então, na teoria, o melhor fecharia. E é simplesmente Shohei Ohtani. Mas assim, eu
Eu fui no sábado assistir o nosso querido jogo do Santos e Fortaleza na Vila Belmiro e voltei para assistir a World Series em casa, né? Depois de ter visto uma péssima exibição do Peixão, provavelmente o pessoal do Toque de Prima falou sobre isso. Eu fiquei ali de boa, tipo, só acompanhando e eu anotei alguns pontos, né? Que eu achei interessante falar. Primeiramente, o Shohei Ohtani foi mal arremessando. Isso é uma coisa que, tipo, no início... Vacilou, mas passou, né? Então, ele cedeu 3 corridas, né, pra equipe do Toronto. Que, assim, o Toronto abriu 3-0. Com o Shohei Ohtani arremessando, que você falou, putz, eu acho que isso aqui azedou, né? Mas no final, também outro ponto que eu gostei de falar o Yamamoto fechou muito bem a série. Muito bem, cara, que arremessador. O Yamamoto MVP, foi eleito MVP das séries mundiais de forma justíssima. Ele fez o jogo 2 sozinho, sem precisar ser substituído. A primeira vitória dos Dodgers na série. Ele também arremessou 6 entradas durante o jogo 6, que foi no dia anterior, né, na sexta-feira. E fechou conseguindo as eliminações finais no sábado, no jogo 7. Foi realmente uma performance espetacular, né? E aí a pergunta que eu coloquei aqui, como da nossa pauta, será que é a dinastia dos Dodgers? Com certeza. Porque ganharam ano passado, ganharam esse, na minha opinião, não sendo favoritos durante toda a temporada. Assim, favorito, obviamente, porque tem, na minha opinião, um dos maiores jogadores da história. Mas... pela campanha que vinha vendo e pelo que vinha jogando, não era o favorito, mas é aquele time tipo os Chiefs que crescem em playoffs, entendeu? Mas você acha que pode vir uns 3 títulos em sequência, 4 títulos em sequência? Aí eu acho difícil, tipo, já sair ganhando assim, porque, pô, nem os Yankees, na última época de ouro dos Yankees, eles conseguiram 3 seguidas, né, que foi entre 98 e 2000. Acho que, ganhar 4, 5, não, acho que não. Mas, assim, talvez ano que vem conseguir o three-peat, né? A mesma coisa que os Yankees fizeram a última vez, né? Inclusive, os Dodgers ganharem 2 títulos seguidos também foi a última vez desde aqueles Yankees de 98, 99, que também ganhou no ano 2000. Cara, e assim, ano que vem, se o nosso espectador não sabe, também tem o World Baseball Classic, né? Que isso é a Copa do Mundo de Beisebol. E assim, cara, com a maior moral do mundo chega o Japão, né? Porque a gente o Japão é sempre muito forte, né? O Yamamoto é o MVP das séries mundiais, Shohei Ohtani, nem precisa falar. Os Dodgers também tem o Roki Sasaki, tem o Seiya Suzuki, que joga no Chicago Cubs, não chegou tão longe, mas também ótimo jogador. E, cara, quando você tem jogadores desse nível, obviamente o time dos Estados Unidos é bom. A gente vai ter times como da República Dominicana, que também são muito fortes, né, no beisebol. Mas, cara, o time do Japão vem forte pra vencer de novo, né, a Copa do Mundo de Beisebol, que o Brasil vai participar com Bo Bichette, que jogou as séries mundiais pelo Blue Jays, e que, inclusive, conseguiu o home run de 3 corridas no jogo 7, embora não tenha sido suficiente. Assim, aí, o Japão talvez, não sei, acho que é o segundo maior mercado, né, do beisebol no mundo, tanto de produção de talento quanto de espectadores. Tanto que existem jogos, né, no Japão da MLB. E é uma equipe sempre muito forte. Para mim, ter o melhor jogador, talvez o melhor... não quero falar mais da história, mas provavelmente será um dos Hall da Fama, 100% de certeza. Com certeza. Então, a equipe japonesa vem muito forte, como sempre, no beisebol. E eu fui, obviamente, procurar, né, o grupo do nosso Brasil. O Brasil vai simplesmente abrir o World Baseball Classic enfrentando os Estados Unidos. Bom, então, gostamos. Olha que delícia. Gostamos. Né? A gente sofreu nas Olimpíadas tendo o azar de pegar os Estados Unidos no basquete, depois de ter passado heroicamente da primeira fase nas Olimpíadas. A gente ainda tem esse desafio. Coisa boa. E, cara, assim, a gente fala dos Dodgers e... obviamente é um time que veio pra ficar, ainda compete por mais alguns anos. Você acha que o Toronto Blue Jays, que saiu derrotado, que sai
sai, assim, frustrado, né? Porque você tá a isso aqui de vencer um time cheio de estrelas como esse, você acabar perdendo. Você acha que o Blue Jays, eles conseguem se recuperar no que vem? Visto ainda que era uma divisão que tinha os Yankees, tinha os Red Sox, que são times complicados de se enfrentar. Você acha que o Blue Jays volta? O talento do Blue Jays é incontestável. Eu coloquei ele como... Assim, eu falei que os Dodgers iam vencer, mas se eu tivesse que apostar meu dinheiro, talvez eu teria perdido, porque eu teria apostado em Toronto. E... Cara, é aquela situação muito complicada, muito 8-80. Porque eu vejo esse cenário, tipo, ou vai ou racha. Pela forma que perdeu. Tipo assim, existem séries que é melhor você perder por 4-0 do que você perder por 4-3. Sim. Porque você não... Numa série tão apertada como essa, não sei se você consegue identificar os erros que você teve para consertar no ano seguinte. E sempre trazendo a NFL aqui, que obviamente é o esporte ao qual eu mais assisto, isso me lembra muito bem o que os Eagles passaram em 22, que foram eliminados, tipo, perderam o Super Bowl pros Chiefs, e no ano depois, entendeu? Sofreu para ir pros playoffs e caiu na primeira fase para Tampa Bay. Então, é muito aquele 8-80. Ou esse time fala, olha, ficamos a um passo, a detalhes de levar a World Series. Então, estamos no caminho certo, vamos reformular, vamos melhorar, funcionar. Ou vai ser aquele tipo, putz, demos tudo que tínhamos e não foi o suficiente para bater os Dodgers. E aí o time desmonta. Mas isso aí vai muito da comissão técnica. Não, e antes da gente passar, eu tenho que destacar o lance do jogo 6, que eu acho que assim, foi o lance que definiu, na minha opinião, a série a favor dos Dodgers, que foi a bolinha presa debaixo do muro, cara. Assim, quais as chances, né? Foi uma rebatida em que, se a bola ficasse viva, os Blue Jays estavam correndo as bases, teriam uma chance mínima de empatar, mas a bola ficou presa debaixo do muro, eles deram bola morta, e aí, ao invés de jogadores avançarem as bases por corrida, eles avançaram automaticamente, que acabou prejudicando o Blue Jays, e os Dodgers conseguiram fechar o jogo. Ali foi sorte de campeão, cara. Coisas que só acontecem com Los Angeles. Cara, foi sorte de campeão, trabalhando a favor do Los Angeles Dodgers, mas é isso, a MLB terminou. Acabou. Não estaremos falando de beisebol, pelo menos nas próximas semanas, mas estamos ansiosos para a próxima temporada da MLB. E antes da temporada da MLB, a Copa do Mundo de Beisebol, que acontece ali em fevereiro, março de 2026. Para o nosso próximo assunto, que é agora a gente troca a bola de beisebol pela bola de futebol americano, começando pelo enfrentamento de quinta-feira, onde o Lamar Jackson voltou e não deu trégua ao Miami. Assim, ele resolveu o jogo rápido contra o Miami Dolphins, vitória por 28-6, Luiz. Eu assisti esse jogo e só uma palavra a dizer, velho. Nota dó pros Dolphins, meu. Olha, cara, é triste, porque eu tenho uma simpatia pelo Miami Dolphins. É vizinho ali de Tampa, na Flórida, né? Mas esse time não é nada, não é nada. Novamente, eu sempre gosto de anotar coisas importantes que eu assisto, porque eu esqueço as coisas, então eu sempre gosto de deixar anotado, né? Aí eu coloquei aqui, Tua Tagovailoa, só coloquei isso, Tua Tagovailoa. O que aconteceu? Assim, vamos lá. A gente sabe dos problemas que o Tua tem com concussão, não sabemos até que ponto isso interfere na carreira dele, mas ele não é nem de longe o quarterback que ele foi há 2 anos atrás, mas tipo, é um nível muito abaixo. Perdeu peças, perdeu o Tyreek Hill, ok, beleza. Mas a gente viu, parece um time de 2 esportes diferentes, sabe? Parece um time de futebol, cara, assim, da NFL enfrentando o time de college. Passou o carro de maneira fácil o Baltimore Ravens. Não valeu nem... Eu troquei pro jogo do Palmeiras. Não valeu a pena assistir. E 2 pontos interessantes que foi, novamente, assim, gente, pra falar sobre o jogo, é isso aí, 28-6 fala por si só. Mas, primeiramente, a troca do Jalen Phillips, que pra mim era um dos únicos jogadores que funcionava na defesa dos Dolphins, que vai pra Filadélfia, né? Porque os Eagles são os únicos times que parecem se movimentar bem nessa trade. Você vê que tem um aí, hein? Vamos falar depois. É verdade, que saiu hoje. Saiu hoje, que se movimentou bem. E
Aqui, pra mim, é mais bizarra, que é o dono do Miami Dolphins mantendo o Mike McDaniel até o final do ano. O Mike McDaniel, treinador dos Dolphins, ele falou, fica até o final do ano que vem. Aí a pergunta que eu faço é, será que os Dolphins entenderam que o Tua é o problema e não a comissão técnica? Porque assim, não vai pra playoffs, 2-7 acabou. Acabou. Então, pra que manter o treinador até o final? Eu não sei se eu concordo. Eu acho que os dois são o problema. Assim, o Tua Tagovailoa, obviamente, é um problema. Não tá jogando nada, tem que falar isso. Não tá jogando nada. Mas eu acho que, assim, o time completamente sem comando, o próprio Tua, que não tem moral suficiente pelo que ele tá apresentando, chega nas coletivas e aponta dedo pra esse, aponta dedo pra aquele. Cara, eu acho que esse tipo de coisa é falta de comando também. É um lugar que ninguém quer jogar. Né? O Dolphins tá virando, cara, o Cleveland Browns. É um time meu. É uma cultura. A cultura é ruim. Precisa mudar. Não é um time atrativo. Assim, um time de Miami. Que legal morar em Miami, óbvio. Se eu pudesse, eu moraria em Miami. Mas, cara, você ter tudo isso e você não conseguir atrair jogadores, montar times bons. Cara, o Dolphins não ganha o jogo de playoffs há 25 anos. Então, assim, o problema que a gente tá vendo aqui pode ser culpa do quarterback, pode ser culpa do técnico. Mas quando esses caras saírem, é muito provavelmente que vão entrar novos quarterbacks, novos técnicos, e a situação vai continuar do mesmo jeito. Cara, nos últimos 25 anos, a única coisa marcante que o Dolphins fez foi em 2008 com o Wildcat, que enganou a NFL e conseguiu fazer eles passarem para os playoffs um ano. E daí no ano seguinte já não teve mais nada. E os Dolphins continuando sendo um time de 6 vitórias, 10 derrotas, 7 vitórias, 9 derrotas, sendo coadjuvante na divisão. Nunca foi um time que competiu com o New England Patriots. Só foi campeão da divisão em 2008, obviamente, porque teve uma tática que surpreendeu a liga, mas foi o ano que o Brady estava machucado. Então, assim, cara, esse time é isso aí. Acho que é assim que a gente pode descrever. Esse time é isso aí. Pô, o Paulo Antunes, que eu acho que é o maior torcedor brasileiro do Miami Dolphins, ele fala até pior que isso. Então acho que eu não tô errado em dizer isso. É um time que vai trocar quarterback, vai trocar técnico, vai trocar coordenador, vai trocar defensores e ataque, vai continuar a mesma coisa. Concordo. Não quero muito falar dos Dolphins, não. Nosso próximo assunto. Qual que é o próximo? Aí, agora é jogo bom. Esse é jogo bom. Esse jogo é bom. O Buffalo Bills enfrentou, recebeu o Kansas City Chiefs e venceu por 28-21, numa rivalidade estranha, onde os Bills sempre conseguem ganhar dos Chiefs na temporada regular e nunca conseguem ganhar dos Chiefs nos playoffs. Luiz. A gente teve todo o jogo que a gente marca no calendário, né? Josh Allen versus Patrick Mahomes. E o que a gente viu foi um jogo muito competitivo do início ao final. O Mahomes teve uma interceptação ali que eu não gostei muito, que ele solta quase que foi um tiro de meta, que é interceptado pelos Bills. Mas é uma relação estranha entre Josh Allen e Patrick Mahomes, que um só consegue vencer do outro em temporada regular, aí o outro só vence nos playoffs. E esse Bills, essa temporada tá muito estranha, essa que é a realidade. Porque eu queria muito falar que esses Bills bateram os Chiefs, são dominantes. Eu lembro que eles perderam pros Patriots. E com certa dominância, os Patriots jogaram bem. Aí eu falo desses Chiefs, caramba, os Chiefs perderam para os Bills. Mas eu vi os Chiefs conseguindo vitórias muito boas nessa temporada. Também, se olha, o recorde tá 5-4. Então é uma temporada muito estranha e que, não à toa... A gente vai falar um pouco sobre isso daqui a pouco, falando sobre os melhores, as surpresas e as decepções da temporada. Mas... Cara, foi um bom confronto. Isso. Eu não vejo nenhum motivo de muito alarde para os Chiefs, porque viu que jogou bem.
E olha, pra mim, o que mais pega em tudo dos Chiefs é a questão da divisão. Que vê os Broncos disparar, que vê os Chargers vitória atrás de vitória e ficando pra trás. Por enquanto, os Chiefs não estão indo pros playoffs, tá? Perfeitamente. São oitavo, então... Assim, a impressão que eu tenho nessa temporada é de que talvez até a final da AFC não esteja aí. Talvez, acho que nem Buffalo Bills, nem Kansas City Chiefs, pelo que eu tô vendo. Assim, os Bills, você falou, 6 vitórias, 2 derrotas, mas é um time que parece bem menos, assim, menos forte. O jogo corrido dos Bills ainda é muito bom. E o Josh Allen também, obviamente. Mas eu percebo os Bills bem mais nos trancos e barrancos do que em anos anteriores. Não tô sentindo essa firmeza toda. E os Chiefs, cara, vão ter que correr atrás. 5 vitórias, 4 derrotas. Não tá bom nem pra wild card, né? Porque se tivesse, os Chiefs pelo menos estariam ali com a última vaga. Mas por enquanto não tá legal a situação. Só pra comprovar o meu ponto de como essa temporada tá maluca, eu peguei aqui como se a temporada acabasse hoje. Estamos exatamente na metade da temporada, se acabasse hoje. A folga da AFC seria do Indianapolis Colts. Aí o primeiro jogo seria Bills e Steelers. O segundo seria Chargers e Broncos. E o terceiro seria Jaguars e Patriots. E na NFC, os Eagles estariam com a folga. Aí seria Detroit e Tampa Bay, 49ers e Seahawks e Rams e Packers. Então você vê, principalmente na AFC, né? Na NFC tá tudo muito meio embolado, mas principalmente na AFC a gente vê Jaguars, Patriots, Broncos, Colts e Steelers, que a gente não colocaria como cabeças... Os Jaguars vão... assim, os Jaguars estão, né, pegando essa última vaguinha aí. Então, os Chiefs estão em oitavo. Aí a pergunta chega uma hora que só Patrick Mahomes não resolve, não. Os Chiefs não trocaram por ninguém nessa trade line. A gente vai falar daqui a pouco sobre as principais trocas. Não trocou por ninguém, achou que era o suficiente. Pra mim, os Chiefs deveriam ter ido atrás de um wide receiver. Vamos para o nosso próximo assunto. Assim, se foi feio o jogo do Miami Dolphins na quinta-feira, esse do domingo e a performance do Washington Commanders, eu acho que foi ainda pior. Vitória fácil do Seattle Seahawks por 38-14 e a sensação de que Seattle quisesse teria feito até mais pontos. Para piorar tudo, né? Os Commanders já estavam perdendo bem feio já no último quarto. Resolveram deixar o Jayden Daniels continuar jogando e ele se machucou bem feio, a lesão no braço. O braço dele ficou torto. Assim, não foi uma quebra, né? Foi um deslocamento de cotovelo. Mas é uma lesão bem feia e o Daniels deve ficar de fora mais alguns jogos. Ele que já estava sofrendo com lesão essa temporada e agora fora de novo. E os Commanders com 3 vitórias e 6 derrotas, acho que já podem dar tchau à briga pelos playoffs. Seattle continua firme, Luiz. O que aparenta é que provavelmente ele não volta nessa temporada ou volta somente no finalzinho, né? E para o time... Nem precisa voltar. E para o time que tá 3-6, só se o Marcus Mariota fizer o milagre da vida dele. Porque a gente sabe que o Marcus Mariota é um bom quarterback reserva, mas ele não é aquele que vai liderar a sua franquia. E não tenho muito o que falar, primeiramente só elogiar a atuação do Seahawks, que novamente também, vamos falar daqui a pouco, fizeram uma troca que eu acho muito interessante para esse ataque. Mas Sam Darnold, eu tenho muito o que falar, mesmo com a interceptação, fez um jogo muito, muito bom. Vem mostrando que... Eu ia falar que talvez os Vikings se arrependessem, mas venceram o Detroit Lions, o DJ McCarthy, por mais que não tenha sido o destaque, jogou relativamente bem. Então, o que mais me pegou nesse jogo foi que o Jalen Daniels, eu até coloquei aqui, né? Ele teve a lesão no mesmo lugar que o Robert Griffith III tem, no mesmo estádio, contra o mesmo adversário que foi o Seattle Seahawks. E depois daquele dia, o Robert nunca mais virou o mesmo.
E espero que isso não aconteça com o Jalen Daniels, tá? Pelo amor de Deus, pra mim é um dos quarterbacks mais talentosos da liga e merecia ter sido o primeiro draftado no lugar do Caleb Williams, no draft de 2023, mas esse time dos Commanders, o que a gente pode falar Cara, dele? assim, eu acho um time estranhíssimo, eu não sei explicar direito, é um mix, sabe, assim, a sensação de que ano passado o Commanders trouxe muitos jogadores que já estavam velhos e a galera falou, putz, que contratações são essas, bando de cara batido. Não aconteceu, os caras jogaram bem, Washington embalou, conseguiu até chegar na final de conferência. A sensação é de que agora os caras velhos que foram contratados para a temporada passada, agora eles estão batidos. Assim, ó, cara, a defesa dos Commanders no segundo quarto foi uma piada. O Darnold, cara, conseguiria acertar uma agulha se tivesse fincada no meio do campo. O Darnold conseguiria acertar, porque o Washington tava deixando muito espaço. O Seattle marcou 2 touchdowns longos. Então, cara, assim, eu acho que foi uma derrota para decretar fim de temporada e a cereja do bolo foi ainda essa lesão do Jayden Daniels. Pra mim fim de temporada para Washington. Seattle, assim, a gente sabia que tinha um time competente, já tinha ido muito bem ano passado, mas não conseguiu chegar nos playoffs. Acho que dessa maneira, ainda mais com o São Francisco cheio de lesões, Seattle Seahawks vai conseguir chegar nos playoffs de novo. Para mim é o favorito da divisão. Eu já falei aqui algumas vezes que para mim no Power Rank Seattle estava na frente de Rams e de 49ers, porque tem primeiramente um quarterback que ano passado foi muito bem, o Sam Darnold sempre foi muito questionado na carreira, merecidamente ele foi sempre muito questionado, mas mostrou ser totalmente diferente ano passado pelos Vikings e talvez isso tenha dado confiança. Para mim tem o Jason-Njigba, que para mim tem sido um grande destaque na posição de wide receiver na NFL, e tem uma defesa talentosa, que na minha opinião talvez seja uma top 5 da NFL hoje. Para mim, o que o Seahawks tem que tirar disso? As derrotas para o Seahawks, se eu não me engano, é para Tampa Bay e para 49ers na primeira rodada. Isso aí. Se eu não me engano. E isso pode pesar na questão da divisão, essa derrota para os 49ers, que os 49ers também estão bem, principalmente quando voltar, né, alguns jogadores. Mas eu vejo esse Seahawks, sendo bem sincero, chegando longe nos playoffs. É que assim, a mesma coisa com o Sam Darnold, né? Chegou nos playoffs, ele também não desempenha da mesma forma que ele desempenha na temporada regular. É a mesma coisa que o Justin Herbert faz em Los Angeles. Vamos ver. Estou animado com esse time dos Seahawks. Eu acho que o Seahawks pode se estabilizar na posição de quarterback. Eu acho que o Sam Darnold agora nós já temos espaço mostrar o suficiente para definir que ele realmente é um quarterback bom na liga. E que pra mim foi uma grande evolução do Gene Smith pro Sam Darnold. Vamos para o nosso próximo assunto. Assim, já estamos na metade da temporada da NFL oficialmente, né? Jogamos 9 semanas de 18 e o Luiz separou esses 3 times como as maiores surpresas da temporada. É isso. Na Conferência Americana. Isso. Eu fiz 4 slides aqui, 4 artezinhas que vão ser as 3 surpresas da AFC e as 3 decepções. Depois as 3 surpresas da NFC e as 3 decepções. E eu quero que nós aqui elencamos de 1 a 3 quais que são o primeiro que a gente ficou mais surpreso, que a gente ficou mais surpreso, que a gente ficou menos surpreso, entre muitas aspas, porém surpresos igualmente. O que você acha que é o terceiro, o segundo e o primeiro desse ano? Pra mim a maior surpresa é o Indianapolis Colts, né? Nem precisa debater tanto, a gente achou que era um time de draft, né? Que ia jogar a temporada pensando no draft e eles viraram completamente o script. Eles estão fazendo tudo que eu acho... acho que eles estão fazendo tudo que eu achei que os Texans iam fazer. Eu achei que os Texans iam vir mais fortes nessa briga pela divisão sul da AFC. Depois eu coloco os Patriots, principalmente por ainda ter técnico novo,
Assim, Mike Vrabel é um técnico que já teve experiência, já foi bem no Tennessee Titans, mas é novo no New England Patriots. Quarterback ainda evoluindo, a gente não saberia como ele chegaria na temporada, mas tudo isso está sendo muito surpreendente. O Drake May vem jogando muito bem. Candidato a MVP. Os Patriots tiveram um ano passado bem ruim, então eles também tiveram a ajuda de ter uma rotina bem fácil nessa temporada, tá? Enfrentando Browns, Jets, Raiders, sabe? Times que estão ali bem abaixo, ainda tem a chance de enfrentar os Dolphins 2 vezes, né? Então, 2 rodadas bônus, sabe? Então, é um time que... Mas, assim, tá certo. Tem que ganhar de time ruim, tá se aproveitando e muito provavelmente vai pros playoffs por isso. Por último, eu coloco os Broncos porque, pessoalmente, não é tanto uma surpresa pra mim. É um time que chegou nos playoffs ano passado e eu esperava que fosse subir, que fosse chegar nesse patamar de brigar pela divisão, e tá acontecendo brigando contra os Chargers e não contra os Chiefs, como a gente esperava. Só para explicar basicamente porque eu coloquei os Colts, acho que todos conseguem perceber o porquê eu os coloquei aí, que para mim também é o primeiro, é o time de maior surpresa. Não acreditava nessa reestruturação do Daniel Jones, não acreditava que o Shane Steichen conseguia fazer esse time jogar novamente, e conseguiu. E fez uma troca aí que para mim só eleva mais o nível desse time. Segundo, vou colocar o New England Patriots, porque, primeiramente, o Drake May, gostei muito da evolução dele como quarterback. A gente vê ele melhor, que é isso que você espera de um quarterback novato, né? Ele é segundo-anista, né? Mas que tenha uma evolução, que é uma coisa que, por exemplo, o Anthony Richardson não teve. E por que eu coloquei o Denver Broncos, né? O Denver Broncos foi para os playoffs na temporada passada, é um time bom, mas eu coloquei ele como surpresa pelo fato de ele estar brigando pela folga e estar liderando tranquilamente a AFC Oeste, né? Ele está na frente dos Chargers, está na frente dos Chiefs e, obviamente, está na frente dos Raiders. Mas eu não esperava de verdade que os Broncos conseguiriam brigar por essa folga, e se eu tivesse que citar os 3, pra mim, os Colts é favorito a folga desses 3. E em segundo seria o Broncos. Eu coloco eles na frente dos Patriots. Inclusive, o próximo adversário dos Patriots é o Tampa Bay Buccaneers. Vai ser um bom nível de força para ambos, para saber em que nível ambos estão na temporada. Mas se eu tivesse que elencar das surpresas desses 3, seria Colts, Patriots e Denver Broncos. Vamos para o nosso a próxima listagem, que são as decepções da Conferência Nacional. Temos Ravens, Bengals e Dolphins, Luiz. Vamos lá. Por que eu coloquei cada um? Primeiramente, o Ravens, que para mim era candidato ao Super Bowl, mas o que essa defesa mostrou é insalubre quase. Teve a lesão do Lamar Jackson, que contribui, mas mesmo assim a gente não viu nas primeiras rodadas a qual o Lamar estava apto a jogo um Ravens dominante como esperávamos. Tivemos uma queda de produção vitiminosa do Derrick Henry, que não está sendo tão ativado como estava sendo na temporada passada, e que no momento hoje está atrás dos Steelers na divisão, e para mim os Steelers surgem como grandes favoritos para vencer a divisão. Também colega dos Ravens, o Cincinnati Bengals, que, cara, entra ano, sai ano. A gente não tinha esse programa no ano passado, mas eu tenho certeza que se nós tivéssemos, a gente estaria falando do porquê que o Zac Taylor ainda é treinador do Cincinnati Bengals. Os Bengals se tornam, de novo, em 2 jogos seguidos, a perder um jogo fazendo mais de 38 pontos. Não é culpa do ataque, definitivamente não é. A gente vê a entrevista do Ja'Marr Chase, a gente vê entrevista do T. Higgins, do Chase Brown, falando, cara, nós fazemos o que nós podemos, entendeu? E é isso. Um ataque que faz 38 pontos não pode perder um jogo, não pode perder. Quem dirá 2 seguidos. Quem dirá 2 seguidos. É um time que teve novamente a lesão do Joe Burrow, que foi buscar, se movimentou, falou, olha, com o Jake Brown não vai dar, vamos atrás do Joe Flacco, que por mais que não seja o quarterback que vai resolver, está jogando bem, está conseguindo fazer pontos, assim. Tem também a melhor dupla de recebedores da liga. Eu acho que eu falo com tranquilidade isso, no T. Higgins e no Ja'Marr Chase, mas que não consegue vencer jogos, porque a defesa não permite como que você vença jogos. Aí qual que é a notícia que temos hoje? A troca do Logan Wilson para
o Dallas Cowboys, que talvez seja um dos únicos jogadores, junto com o Trey Hendrickson, que funcione nessa equipe do Cincinnati Bengals. Então, surge aí como uma decepção o Miami Dolphins. Não sei se eu coloco o Miami Dolphins também como uma decepção. Pra mim, isso não surpreende nada. Mas é que 2-7 não é, entendeu? Eu acho que, por mais que esse time dos Dolphins seja ruim, não é pra 2-7. E eu esperava que, por exemplo, que os Dolphins conseguiriam estar mais próximos dos Patriots. E aí não é isso que nós estamos vendo. Então, Roberto, se você tivesse que elencar... Assim, os Bengals, os Ravens são a maior decepção pra mim, porque eu achei que o time ia estar, obviamente, bem melhor. Acho que com o Lamar Jackson voltando e a sequência de jogos dos Ravens é favorável, eu acho que ainda dá pra se recuperar. Também acho. Os Bengals, assim, a gente já esperava que era um time que ia marcar 35, tomar 38, não tá surpreendendo ninguém. E com a lesão do Joe Burrow, acho que assim, a gente sabia que a temporada deles ia acabar. Cara, os Dolphins, eu já falei o que eu penso dos Dolphins, então acho que é um time medíocre no máximo. Eu acho que nem é tão decepção isso aí, talvez, sei lá. Os Texans, pra mim, é uma decepção maior que o Miami Dolphins. Mas vamos para a próxima conferência, né? Já que a gente falou das surpresas e das decepções. Vamos falar na AFC. Vamos começar pelas decepções da NFC. Temos na imagem Atlanta Falcons, o Washington Commanders e o Jerry Jones. O Dallas Cowboys. Representados pelo seu dono, a gravatinha azul entrega Jerry Jones. Luiz. Vamos lá. Nossa... Dá até uma dor de cabeça, vamos lá. Quer que comece falando? Pode começar. Cara, assim, os Falcons, eles são a decepção pra mim também, porque eu esperava que fosse a temporada de evolução. Foi um time que me chamou a atenção ano passado, achei que eles poderiam... Eles até chegaram a disputar o título da divisão, acabaram perdendo no último jogo, achei que eles iam continuar firmes, trazer aquele momento para esse ano, mas pelo visto não rolou. É um time que joga muito bem em alguns jogos, principalmente a gente falou aqui, depois do jogo contra os Bills. Eu achava que os Falcons iam embalar, mas faz jogos ridículos, igual fez contra o 49ers, igual fez contra os Dolphins. Então acho que assim, talvez um time que não esteja pronto ainda. Eu acho que o talento tá ali, mas é um time que não esteja pronto ainda. O Washington, a gente comentou antes, assim, é uma bizarrice. Parece que o Washington é um time destinado a fazer isso nos últimos anos. Tem um grande ano que a gente falou, opa, agora o Washington embalou, é um time que vai vir forte para disputar nos próximos anos, e daí chega no ano seguinte já não sobra nada. Assim, é um ciclo que se repete até agora, até com novos donos. Pô, o dono antigo era horrível, a gente sabia disso. Mas até com novos donos esse ciclo vai se repetindo. Cara, o Dallas Cowboys é isso aí. Quem disse que trocar trocar Micah Parsons seria uma má ideia? Quem imaginou que seria? O Dallas Cowboys, meu querido espectador, é isso aí. É um time que não se decide, é um time quarterback, tem picos de quarterback de elite, picos de quarterback reserva da CFL. É um time que faz decisões, toma decisões questionáveis, a começar pelas que esse senhor, né, toma. Então, assim, é um time que não pode reclamar de estar onde está. A derrota na segunda-feira contra os Cardinals, assim, não vou decretar fim de temporada para os Cowboys ainda, mas deixou muita marca negativa. Não vou decretar fim de temporada porque a gente viu que tem coisa boa vindo aí, torcedor do Dallas Cowboys. Mas assim, bem difícil, divisão não vai ganhar. A gente sabe que não, mas vamos ver se chega no wildcard. O meu palpite é de não. Sabe qual que é a pior decisão do
do Dallas Cowboys? É sempre a próxima. Sempre a próxima, é impressionante. Primeiramente, eu vou falar bem brevemente, acho que o Roberto já falou tudo, não tenho muito a acrescentar, mas eu vou falar um pouco do Atlanta Falcons, que é rival direto do Tampa Bay Buccaneers. Pra mim, tem um ataque muito talentoso, a defesa melhorou muito comparado ao ano passado, mas esbarra pra mim que é no quarterback. Não consigo ver o Michael Penix como um grande líder que possa levar esses Falcons a voos maiores. Tirando o trocadilho, obviamente, por ser um falcão. Mas pra mim tem o Drake London, que pra mim é um dos melhores wide receivers da liga. Tem o Kyle Pitts, que por mais que não seja aquele tight end que a gente viu em Flórida, ainda é um tight end muito útil. E pra mim tem um dos melhores running backs da liga, que é o Bijan Robinson. Pra mim esbarra totalmente no quarterback. Quanto aos Commanders, a gente veja talvez, primeiramente, um Jalen Daniels que machucou, né? Então não tem muito como a gente avaliar essa temporada de Washington. Mas também, quando o Jalen Daniels jogou, ele também não estava no nível que estava no passado, que é uma coisa natural que aconteça, que é quando os coordenadores defensivos entendem aqueles quarterbacks que vêm do college e conseguem armar agora um esquema, porque eles têm espaço mostral para saber o que o quarterback faz. Então, a gente vê uma dor de segundo anista no Jalen Daniels, mas eu acho que o principal enfoque ele tá machucado. E no Dallas Cowboys... Mano, esquece. Complicado. Resume 2 palavras. Jared Jones, próximo. Vamos pro próximo assunto, o último desse quadro de surpresas e decepções. Na Conferência Nacional temos Seattle Seahawks, Carolina Panthers e Chicago Bears, meu amigo Luiz. Vamos lá. Seattle Seahawks... trocaram o Gene Smith por Sam Darnold, trocaram o TJ Metcalf, toda a torcida de Seattle ficou bravo com essa troca, falou pra onde estamos indo, trazendo o Sam Darnold, mandando o nosso principal wide receiver embora. Aí vai muito do mérito de confiar no Jason Smith-Njigba como recebedor principal. No caso dos Panthers, não é pelos Panthers estarem brigando por muita coisa, mas tá recorde positivo, os Panthers estão 5-4. Bateram... Assim, os Panthers ganharam do Green Bay Packers esse final de semana, pro meu desespero, né? Eu que tava assistindo o jogo dentro de um churrasco. Assim, assim, não sei... Não confio nesse time do Carolina Panthers. Ninguém mas, 5 vitórias, 4 derrotas. O recorde está falando, né? Se o campo não tá falando... Esse time meteu 30-0 nos Falcons. Os Falcons eram postos como time para brigar com o Tampa Bay pela divisão. Assim, Tampa Bay não enfrentou os Panthers ainda. Esse time tá 5-4, mas o calendário é mais fácil do que Tampa, tá? É um calendário muito mais fácil, porque Tampa pior posicionado ficou ano pior passado, posicionado. Só ficou na frente do Saints, caiu o Saints também. Esse time do Saints. Eu ia colocar o Saints como decepção, só que eu falei, não é. Definitivamente não é. Eles eram exatamente aquilo que nós esperávamos que o Saints fosse. E o Chicago Bears, esse sim pra minha surpresa. Deixa eu ver, a gente vê um Caleb Williams melhor também. Pior não tinha como ser também, né? Mas eu sempre tenho medo de falar bem do Chicago Bears, que eu tenho certeza que eles vão calar nossa boca tranquilamente na semana. O Chicago Bears faz um bom ano e depois costuma sumir. Acho que é surpreendente. O que me surpreende no Chicago Bears é o fato da equipe estar positiva depois na metade da temporada. Isso me surpreende muito. Mas ganha os jogos na bacia da alma também, né? É o que a gente diz. O recorde está falando. Acho que, assim, Seattle é claramente o melhor desses 3 times, e assim, eu até esperava que Seattle ficasse próximo da briga dos playoffs. Surpreende, por exemplo, estar no topo da divisão. Isso pode surpreender, mas com as circunstâncias, principalmente o 49ers cheio de lesão, a gente até entende. Mas a surpresa de Seattle estar bem posicionado nesse momento da temporada não é tão grande assim. Perfeito. Vamos para o nosso último assunto. Porque a trade deadline da NFL não saiu mais nada. Finalmente aconteceu. Agora os times não podem mais trocar jogadores e eles aproveitaram esse último dia muito bem, vocês podem ver. 6 trocas consideradas importantes por mim, o editor desta imagem. O Bengals trocou o linebacker Logan Wilson para o Dallas Cowboys.
Os Raiders trocaram o wide receiver Jacoby Myers para o Jacksonville Jaguars. Os Jets trocaram talvez o seu melhor jogador, o Sauce Gardner, para o Indianapolis Colts. E aqui na fila de baixo, os Saints trocaram o recebedor Rashid Shaheed para o Seattle Seahawks. Os Browns trocaram o linebacker Joe Tryon-Shoyinka para o Chicago Bears. E os Jets, de novo, resolveram abrir um saldão, negociaram o jogador Quinnen Williams para o Dallas Cowboys. Luiz, tem alguma troca que você acha melhor, a pior? Vamos lá. Eu tenho local de fala com o Joe Shoyinka, era de Tampa Bay dispensou e ele foi pro Cleveland Browns. Cara, ele é um edge, ele é aquela famosa classe linebacker, edge, sabe? Apressador de passe, / linebacker. É um Micah Parsons 0.2. Mas é um jogador útil, de boa rotação, e os Bears vão fazer muita utilidade dele. Pra mim, de verdade, qual que foram as duas mais impactantes? Primeiramente, a chegada do Logan Wilson no Dallas Cowboys, que é uma resposta totalmente a nossa defesa não funciona, então precisamos trazer alguém, porque nós fizemos a besteira de dispensar o Micah Parsons. E, cara, a chegada do Rashid Shaheed, primeiramente, eu agradeço pelo meu fantasy Jesus, ainda bem que ele vai para um time de verdade. Cara, esse time do Seahawks começa a ficar bom, porque o Rashid Shaheed, ele é muito utilizado em rota de profundidade, né? A gente viu com o Spencer Rattler, principalmente na temporada passada, que ele era utilizado no fundo do campo. E agora, nele, como a dupla com o Jason Smith-Njigba, cara, pra mim forma uma dupla de wide receivers muito interessante que o Sam Darnold vai utilizar muito bem. Jacoby Myers é uma resposta clara. O Brian Thomas Jr. não tá tendo a temporada como se esperava dele, né? O Travis Hunter E o Travis Hunter tá machucado, tá na injury reserve, vai perder pelo menos 4 semanas. E o Sauce Gardner, que é a grande troca, né? Que pra mim, eu não pensava que os Jets iam trocar ele. A gente sabia que os Jets precisavam de escolhas, porque precisam de um quarterback ano que vem. Os Jets trocaram 2 melhores jogadores, sim, é verdade, mas os Jets venderam caro essas duas trocas. O Jets negociou bem. 2 escolhas de primeiro round pelo Sauce Gardner, uma pro draft de 2026 e outra de 27. Pelo que o Quinnen Williams recebem uma escolha de primeiro round e outra de segundo round. Então, incorporou o seu capital de draft, o New York Jets, que assim, com uma vitória na temporada, tem já que vendeu, receber né? escolha mesmo de primeiro round, vale muito, então, né? Pra mim, eu sabia que todo mundo sabia que o Jets ia ter que fazer algum movimento, que assim, ano que vem o Jets tem que sair com o quarterback do draft. Não, porque não vai ter quarterback no mercado e não tem como ficar com o Justin Fields. Essa que é a realidade. Então, eu tava analisando um pouco a questão da free agency. O único quarterback que minimamente decente, que talvez esteja na free agency seja o Mac Jones saindo dos 49ers, que demonstrou jogar bem nessa temporada, e o Kyler Murray, que está cotado para sair do Arizona Cardinals ao final da temporada. Seriam esses 2 melhores quarterbacks disponíveis no mercado. Aí você olha e fala, é isso que você vai querer para sua franquia? Vai querer trocar o Justin Fields no Kyler Murray? Não sabemos. Você confia que o Kyler Murray pode liderar a sua franquia? Eu não confio. Aí tem que se voltar para onde? Pro draft. O Jets entendeu que com o caminho que eles estavam dando... vai reconstruir de novo, Vai reconstruir de novo. A casa dos 3 porquinhos. Mas eu vou admitir que eu fiquei surpreso de ser o Sauce Gardner a ser sacrificado. Eu pensava que seria o Garrett Wilson, sendo bem sincero. Pra mim, eu acho que é muito mais fácil você achar wide receivers bons no draft do que você achar cornerbacks. Mas pra mim, os Jets conseguiram vender isso, tipo, e esticar a corda o máximo que puderam e conseguiu arrancar muito bem do Indianapolis Colts. A troca mais surpreendente com certeza é do Sauce Gardner. Eu quero ver como vai ser o Jacoby Myers nos Jaguars, porque eu acho que é um time que tá ali brigando pelos playoffs, mas é um time que tá naquela situação de, não sei se tá bom, não sei se tá ruim. Eu queria ver como seria essa adição.
E assim, os Jets, meu, esquece. Já pensar no draft mesmo, agora o Indianapolis Colts recebendo o Sauce Gardner é um reforço de luxo para uma defesa que já é muito boa. Então é o rico ficando mais rico. E eu acho que isso coloca o Indianapolis Colts em boas condições para brigar de verdade, né? Não ser só esse time de uma temporada, brigar de verdade. Assim, acho que playoffs já tá garantido, mas para ir longe nos playoffs e para continuar disputando nos próximos anos. A troca do Rashid Shaheed também me chama a atenção. A do Quinnen Williams, assim, depois de segunda-feira deu para ver que os Cowboys precisam de jogadores que parem a corrida. Então, o Quinnen Williams é um jogador que faz isso e os Cowboys precisam. Não acho que vai salvar essa temporada, vamos ver pra depois disso. Tá certo, meu querido espectador? Tá pago. Tá acabando o nosso querido Clutch Time. Se você gostou do vídeo, por favor, se inscreva no Hora Play Sports. Deixa o like aqui no vídeo ou deixa o dislike se você não gostou. A gente não vai ficar sabendo, tá bom? O YouTube não mostra pra gente. E também clique no sininho quando você se inscrever, porque aí você recebe as notificações do Hora Play Sports. Recebe as notificações dos nossos vídeos e as notificações dos eventos ao vivo. O Toque de Prima toda segunda, toda quinta-feira no canal, 1h30 da tarde. Tá certo, meus amigos? Até a próxima. Valeu!